vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 passos práticos para uma oração eficaz, uma oração que é respondida pelo Senhor conforme a vontade dele. Olá, seja bem-vindo ao canal mais abençoado do YouTube. Eu me chamo Camila Milena e é um prazer te receber aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 passos práticos para uma oração eficaz, uma oração que é respondida pelo Senhor conforme a vontade dele. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu joinha se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa saber um pouco mais sobre oração e também ative as notificações para que você seja avisado cada vez que um vídeo novo for lançado. Então vamos lá ao nosso vídeo? Na palavra de Deus fala que nós não sabemos como orar como convém, porém o Espírito Santo de Deus, ele sabe e intercede por nós diante do Pai, levando diante dele todas as nossas orações. Porém, apesar de nós não sabermos como orar da maneira correta, tem-se passos práticos em que a gente pode aprender a orar do jeito certo, da maneira de Deus, da maneira que agrada ao Senhor, ou seja, conforme a vontade do Senhor. Sabendo disso, a gente também pode acelerar o processo de resposta do Senhor às nossas petições, pois se nós orarmos conforme a vontade do Senhor, Ele sim vai concretizar o desejo do nosso coração. Então, primeiramente, para que você entenda, se você está no comecinho da sua fé, você não precisa se preocupar como orar da forma correta, ou se existe um ritual específico para que você venha apresentar ou conversar com Deus. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele pode interceder por você, conforme a palavra do Senhor. Mesmo que a gente tenha muito tempo na caminhada com Deus, muitas vezes, ao fazer uma oração, a gente não ora da forma que Deus gostaria que nós orássemos. E por isso, sempre o Espírito Santo está ali para interceder por nós. Então, como você vai fazer isso, você não se preocupe. O Senhor, ele vai interceder por você, de modo que a sua oração vai chegar aos pés do Senhor, vai chegar diante de Deus por meio do Espírito Santo, tá certo? Agora, o porquê que gerou essa dúvida em relação a saber se existe uma maneira certa de orar? Porque lá no comecinho da minha fé, ninguém me ensinou como deveria orar do jeito certo. E para mim era muito confuso eu estar num lugar parada ali, falando com uma pessoa que eu nunca vi, né? Olha, parecia que eu estava ali falando para o nada. E aquilo era muito confuso para mim. Como ninguém nunca tinha falado para mim, só dizia assim, ó, vai orar. E eu disse, meu Deus, orar como? Como é que eu vou orar? Tem alguma coisa certa, tem um jeito certo de falar com ele, de chegar diante do Senhor e falar alguma coisa. Tudo isso era muito confuso e eu perguntava. Então eu sempre fui desse estilo de perguntar. E aí, ó, como é que faz? A gente chega lá, conversa com ele e aí tem alguma coisa, diz, ó, digníssimo, tem alguma forma de tratamento. Então isso era muito confuso para mim. Porém, lendo a palavra do Senhor e no decorrer da minha caminhada cristã, o próprio Deus foi já me ensinando, né, como orar da forma que agrada o coração dele. Na palavra de Deus nós temos lá no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus falando como nós devemos orar. E é sobre esses passos práticos que nós podemos extrair do capítulo 6 de Mateus de como nós devemos fazer uma oração eficaz. Então vamos lá, 5 passos práticos para você começar a orar de forma eficaz e de acordo com a vontade de Deus. O primeiro, ambiente. Na palavra de Deus nós vemos exemplos de vários homens do Senhor que andaram com Deus, que eles separavam um momento, algumas horas do seu dia para estar em comunhão com Deus, para orar ao Senhor. Um dos exemplos é Moisés. Moisés todos os dias, ele pegava e armava, ele saía do acampamento ali do meio de Israel e armava a sua tenda e estava ali conversando com Deus. Moisés tinha todos os motivos para não ter tempo para conversar com Deus como ele tinha ali, porque ele tinha toda uma nação para governar, para estar diante. Eram muitos problemas, as pessoas traziam os problemas do seu dia a dia para ele e o Senhor constantemente dava ordenanças de coisas que ele precisava fazer. As leis, a construção do tabernáculo, o direcionamento para ir para a terra prometida, mas todos os dias Moisés separava um momento para estar a sós com Deus, para conservar um
relacionamento, para manter um relacionamento com Deus. Ou seja, para além de só fazer, de ser servo, Moisés também se posicionava como um homem que é amigo de Deus, que vivia realmente, tinha prazer de estar na presença do Senhor, mantendo com ele um diálogo, um relacionamento, intimidade com Deus. Outro grande homem de Deus relatado na Bíblia é Daniel. Daniel todos os dias separava pela manhã, à tarde e ao entardecer para conversar com Deus. Isso era um hábito que ele adquiriu. 3 vezes ao dia ele separava um momento, ia orar ao Senhor, ia estar com Deus. Daniel estava no meio da Babilônia, ali num ambiente totalmente hostil, no meio de inimigos, mas mesmo assim ele separava momentos do seu dia, apesar também de ter um cargo importante, de ser muito ocupado ali no palácio do rei da Babilônia, porém ele sempre separava um momento para estar a sós com Deus. Outra pessoa que é o nosso maior exemplo de separar momentos para estar com o Senhor, separar ali um ambiente de estar na presença do Senhor, é o próprio Jesus. Jesus se afastava tanto dos discípulos como das multidões para estar separado ali no deserto conversando com Deus. Se Jesus, sendo o próprio Deus aqui na terra, ele separava momentos para estar com o Pai dele, por que nós não fazemos o mesmo? Nós sempre precisamos separar tempo para estar com Deus. Sem a presença do Senhor, sem estar com o Senhor, a gente nada pode fazer. Por isso que é tão importante que a gente mantenha um relacionamento com Deus, um relacionamento, momento separado. Porém, apesar de nós termos um ambiente, né, o ideal é que nós separemos este momento para estar ali com Deus, fazendo a nossa oração ao Senhor. A Bíblia também fala lá em 1 Tessalonicenses 5 que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, nós não devemos nos ater à obrigatoriedade de separar um tempo, embora isso seja algo, né, que seja ideal, mas nós devemos constantemente estar em oração com o Senhor. Como assim? No seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos, se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa que está no colégio ou na faculdade, independente do local que você esteja, você pode em pensamento orar ao Senhor, porque Ele está ouvindo os seus pensamentos. E você pode convidá-lo a estar com você em qualquer lugar. Você pode orar ao Senhor em todos os momentos do seu dia. Porém, para que você crie um hábito de estar na presença do Senhor, sempre é melhor, é ideal que você separe momentos do seu dia para estar na presença do Senhor. Jesus, inclusive, quando estava ensinando aos seus discípulos a orar, a primeira coisa que ele falou é: quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e ele que está no secreto, o seu Pai, vai lhe recompensar. O próprio Jesus fala sobre a importância de nós termos separado um tempo na presença do Senhor. O que pode te ajudar a separar também esse momento e preparar o ambiente para estar na presença do Senhor é você colocar louvores. Quando você for para o seu lugar secreto, já deixa ali o seu celular, um rádio, alguma coisa, tocando canções que adorem ao Senhor, já para preparar o ambiente espiritual ali daquele lugar para quando você conversar com Deus. E isso vai te ajudar bastante. O segundo passo para uma oração eficaz é a fé. A fé porque você primeiro precisa acreditar, com fé mesmo, de que Deus está ali ouvindo as suas orações, bem como você precisa acreditar que as suas orações serão respondidas. Ainda que elas não sejam respondidas exatamente como você pediu, mas que elas serão respondidas de acordo com a vontade de Deus. Um coração que é incrédulo, que não acredita que as suas orações estão sendo ouvidas e que muito menos Deus está ali naquele momento ouvindo as suas orações, este coração, a própria palavra de Deus diz que o Senhor não vai ouvir essas orações, porque a incredulidade te impede de chegar até Deus. Inclusive, para que você faça oração, você primeiro precisa crer que Deus existe e que Ele está ali ouvindo a sua oração. Então, você precisa posicionar o seu coração
em fé diante de Deus, não só para conversar com Ele, mas também para crer que tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor vai acontecer conforme a vontade dEle para a sua vida. O terceiro passo para ter uma oração respondida, a oração da maneira correta de orar, é o falar. A palavra de Deus diz que Deus está no céu e você está na terra, por isso fale pouco. O interessante dessa palavra é que muitas vezes a gente se apressa a falar aquilo que a gente quer falar para o Senhor, fala, só que não tem uma ordenação específica, né? E às vezes a gente, pelo muito falar, acaba falando besteira. Da mesma forma, quando nós vamos falar para o Senhor, muitos ficam calados porque não sabem como falar com Deus, não sabem como começar a falar com Deus. Geralmente, em minhas orações, para dar um exemplo, eu sempre começo Senhor com a frase Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu reconheço numa só frasezinha que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus e Ele é o meu Pai. E eu sempre falo, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço pelo Senhor estar aqui comigo, eu agradeço que o Senhor está aqui ouvindo já as minhas orações, eu já chego em agradecimento. Sempre peço também perdão pelas faltas que eu cometi, porque todos nós pecamos. Então, no seu falar, quando você for orar, comece reconhecendo quem Ele é, quem é aquela pessoa que está ali com você, quem é que está, é o grande e poderoso Deus, o seu Pai. Reconheça os nomes dele, fale Senhor, fale Deus, fale Jeová Jireh, Jeová Rafá, meu Pai, meu Senhor. Você pode chegar e começar a oração chamando o nome dele e a partir daí você começa a falar as suas petições, dizer a ele aquilo que você deseja, o que está no seu coração. E outro detalhe, quer dizer, quando você for orar, não obrigatoriamente você precisa orar apenas na sua mente. Existe um mito no meio, né, de muitos cristãos em que você não pode falar as suas orações a Deus em voz audível ou então em voz alta, principalmente se você estiver ali no seu quarto sozinho, porque acreditou-se na mentira de que Satanás está ali ouvindo a sua oração, o inimigo tem o espírito ruim ali ouvindo as suas orações e que ele vai fazer de tudo para que aquelas orações não aconteçam. E isso é uma mentira. Isso é um sofisma. Apesar de nós sabermos que existe no mundo espiritual realmente seres, né, malignos que habitam ali, que estão ao nosso derredor, quem está ao nosso redor é o Senhor, são os anjos do Senhor ao nosso redor. E agora imagine, para você ter uma imagem aí do falar. Você está conversando com alguém e essa pessoa está ali na sua frente. Na sua cabeça, se você acredita nessa mentira, parece que o inimigo ele é mais forte do que Deus, porque ele está ali, ouvindo vocês dois conversando, você e o Senhor, e ele está ali, vou anotar aqui tudo que você está falando porque eu vou impedir. E Deus não está fazendo nada? Ele não está vendo que o inimigo está ali do lado de vocês? E ele não vai impedir? Então entenda, você está com Deus, você está diante do Senhor, conversando com Ele. Quem é mais forte? É o teu Deus ou o inimigo? Quem você acha que está ali naquele momento ali, que pode intervir em toda a situação, inclusive tapar o ouvido do inimigo para não ouvir o que você tem falado? Então assim, tire em nome de Jesus toda mentira que você tenha acreditado que você não pode falar, né, diante do Senhor as suas orações. Obviamente que tudo com decência e ordem, com reverência, você não precisa sair gritando as suas orações bem alto. Fale em voz audível, até porque muitas coisas que você está falando com Deus é algo íntimo seu, é só seu, para que o Senhor escute, né? É algo que outras pessoas não precisam saber. Então você pode falar em voz audível, ou seja, que você consiga ouvir também. Isso é uma forma, inclusive, de que você é a primeira pessoa que está ali ouvindo ao que a sua voz fala, para que você aumente a sua fé, para que você acredite que aquilo que você tem pedido ao Senhor está chegando em oração a Ele e que vai realmente acontecer conforme a vontade do Senhor. Além disso, a sua boca tem poder para dar vida. Então, quando você ora ao Senhor, dizendo a Ele aquilo que você pede, você está trazendo aquilo que você está pedindo ao Senhor à realidade.
E esse poder que você tem com a sua língua, que Deus proporcionou isso a você, ele precisa ser usado. Inclusive, ele é um potencializador da concretização de tudo aquilo que você tem pedido em oração. Por isso, não tenha medo, fale as suas orações em voz audível ao Senhor, sem ter medo de que vai ter algum espírito, alguma coisa lá, ouvindo as suas orações, porque quem está ali com você é o próprio Deus, ouvindo as suas orações, e Ele é vencedor, e Ele é mais forte do que qualquer coisa que possa estar ali entre vocês. Além disso, o quarto passo prático para que você tenha uma oração eficaz, uma oração que vai ser respondida, é o assunto. Como assim um assunto? Muitas vezes a gente fica preocupado com o que a gente vai dizer para o Senhor, né? A gente se preocupa, ai Senhor, tem certas coisas que eu não posso dizer para Ti, porque jamais eu vou falar uma coisa dessa para Deus, o Senhor não vai entender, ou algo, isso acho que isso é muita bobagem para chegar diante do Senhor. Você precisa entender que você pode falar qualquer coisa para Deus, qualquer coisa. Só que a palavra de Deus diz que a gente, como eu já tinha falado antes, Deus está no céu e você está aqui na terra, por isso fale pouco. Você precisa ter reverência e temor em como falar com Deus. É semelhante quando você vai falar um assunto delicado, por exemplo, com uma pessoa. Você não chega lá, queima a roupa, chuta ali a palavra na pessoa, fala assim, olha, assim acabou. Não, você tem um jeito de falar com aquela pessoa. E Deus, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa espiritual que está ali com você. Ele é o grande e poderoso Deus. Se nós precisamos ter respeito e reverência, inclusive, no falar, uma educação ao falar, com uma pessoa que está ali conversando com a gente, imagine com o próprio Deus. A gente precisa não ter vergonha de falar com Ele e nem muito menos ter aquela apreensão do que falar com o Senhor. Mas nós precisamos, com reverência e temor, apresentar todas as nossas orações, todas as nossas petições. Inclusive, às vezes a gente deixa de receber a nossa libertação, a nossa bênção, aquilo que a gente quer, porque a gente tem vergonha de chegar para Deus e falar aquilo. Lembre-se, olha, não há nada que você pense, fale, ouça, que você viveu, que você sonhou, que Deus já não tenha visto antes mesmo de você. Então Ele sabe o que é. Então você precisa tirar também esse bloqueio da sua mente de que você não tem certas coisas que você não pode falar com o Senhor. Inclusive, perguntar a Ele. Quando nós temos dúvidas, quando existe dúvidas no nosso coração, a oração é o momento ideal para você chegar a Deus e fazer as perguntas que você quer fazer para Ele. Por exemplo, eu não sabia como orar. Eu cheguei para o Senhor e disse assim, Paizinho, eu preciso saber orar. E eu queria orar de modo que o Senhor, que agrade o teu coração, do jeito que é eficaz. Com a leitura da palavra, que me ajudou bastante, assim, na verdade a leitura da palavra é que te ensina a orar, né? É o que vai te ensinar ali a fazer tudo aquilo de acordo com a vontade de Deus, porque ele é o manual de Deus para nós, inclusive de como nós devemos orar. E eu comecei a pedir sabedoria ao Senhor de como orar. E como é que eu pedia isso? Em oração. Perguntei, Senhor, como é que o Senhor quer que eu ore? O que é que o Senhor quer que eu fale nas orações? Qual é a oração que o Senhor responde? Eu comecei a perguntar a Ele e Ele me respondeu. Inclusive o vídeo, a criação desse vídeo aqui é uma resposta de oração. De eu perguntar, Senhor, o que é que o Senhor deseja que eu fale para as pessoas? E aí Ele respondeu e eu estou aqui falando sobre oração para você. Então não tenha medo de perguntar, de falar com Deus absolutamente tudo que vier à sua cabeça. Porém, mais uma vez, com reverência e temor. Isso quer dizer que você deve saber, você precisa se posicionar numa posição de reverência diante de Deus para apresentar as suas orações, ainda que seja um tema delicado. Por exemplo, se você às vezes tem vergonha de chegar ao Senhor e dizer quais são as suas vulnerabilidades, os pecados, aquilo que você cometeu, os seus erros que você cometeu, você precisa chegar diante do Senhor primeiramente pedindo perdão. Você seja eficaz em dizer para o Senhor quais os pecados que você cometeu. Lá no livro de Levítico, quando ele está ensinando, quando Deus ensina sobre a confissão dos pecados, né, dos sacrifícios, na verdade, as pessoas que colocavam ali a mão sobre a cabeça do animal que ia ser sacrificado para perdão dos pecados delas, elas confessavam o seu pecado diante ali do sacerdote, ou seja, que estava representando, que era a pessoa que ia apresentar aqueles pecados diante de Deus ali para fazer o sacrifício.
Eles precisavam dizer. Então o seu pecado tem um nome. E às vezes a gente tem vergonha de falar para o Senhor, porque a gente não, Deus é santo e se eu falar isso daqui, Ele não vai nem me atender. Ele é santo, mas Ele deixou Jesus para morrer naquela cruz, simplesmente para que você tivesse completo acesso hoje de conversar com Ele, de você não ter nenhuma intermediação, de não ter nenhum bloqueio, nada que te impedisse de orar com Deus, de falar com Deus, de se relacionar com Deus. Então você tem que aproveitar este momento, que Ele está ali disposto a ouvir a sua voz, a estar ali com você e pedir em nome de Jesus que o Senhor venha perdoar os seus pecados, nomeando cada um deles, quando você tiver ou se você não tiver consciência dos pecados que você cometeu. Caso você não tenha, que você não saiba nem o que você fez de errado, você também pode dizer em oração: Senhor, perdoa pelos pecados que cometi sem perceber, como o salmista Davi pedia perdão assim também ao Senhor. Então, o assunto que você pode falar em oração é qualquer assunto. Você tem plena e completa liberdade diante do Senhor para abrir o seu coração e falar com Ele, desde que haja temor e reverência diante do Senhor. O quinto passo prático para que você tenha orações respondidas conforme a vontade do Senhor, para que você ore da maneira correta, é você ouvir. Todas as orações que você fizer, você precisa separar um momento, alguns minutos, algum tempo, para que você ouça, simplesmente para você estar ali em silêncio, em meditação, ouvindo o que Deus tem para dizer para você. Você tem que imaginar assim: se você chama uma pessoa para conversar, certo? Você me chamou, vou dar um exemplo, você me chamou para conversar. E nós começamos: oi, tudo bem? Oi! Ou seja, há um diálogo, há duas pessoas conversando ali, uma fala, outra responde e vice-versa. Quando você está com Deus, é a mesma coisa. Quando você começa a conversar com Ele, você tem que crer que Ele está ali com você ouvindo. E depois que você apresentou todas as suas petições, conversou com Ele, falou, você precisa separar um tempo para ouvir o que Ele tem a dizer a você. Com o tempo, com o hábito, com a prática da oração, vai ficar cada vez mais perceptível para você ouvir a voz de Deus, entender que Ele está ali com você e você precisa realmente passar mais tempo com Ele para que você desenvolva essa sensibilidade à presença do Senhor, de modo que você receba ali mesmo, imediatamente quando você está conversando com Deus, a paz que você tem procurado em suas orações, a resposta que você tem pedido a Ele, mas você precisa separar um tempo para ouvi-lo. Muitos de nós, às vezes, criou um hábito de orar, conversa com Deus: oi Senhor, tudo bem? Aconteceu isso aqui no meu dia, eu passei isso, foi um dia maravilhoso, obrigada, tarará, amém, acabou, e vai dormir, ou vai fazer os seus afazeres, vai fazer outra coisa, e nem para ouvir o que Deus tem para falar. É mais ou menos como se a gente, naquele exemplo que eu estava falando, nós dois estamos aqui conversando, você fala, e eu fico só ouvindo, e quando eu tento falar, você simplesmente, obrigada aí, e vai embora. Além disso ser uma falta de educação, é uma falta de consideração com o outro que está ali, para não dizer uma falta de respeito. Você acaba deixando a pessoa ali no vácuo. Assim, você veio aqui para... me fez de depósito, né? Jogou tudo ali que você queria jogar e simplesmente foi embora. Com Deus é a mesma coisa, você precisa separar um tempo para que escute a voz dele. E mais uma vez, com o hábito, com o passar do tempo, passando o tempo com o Senhor, você vai aprender a ficar sensível à voz dele, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo naquele ambiente, aquilo que ele está respondendo a você. Quantas vezes, logo no comecinho da minha fé, eu não entendia dessa forma. Eu dizia assim, não, beleza, eu tenho que passar um tempo aqui esperando o Espírito Santo falar. E ficava olhando para frente, olhando para trás, ficava ali distraída. E meu pensamento ia para outro canto. Eu não estava ali conectada com Deus, porque era muito fácil me distrair, porque eu não tinha o hábito. Hoje não. Hoje, quando eu converso com o Senhor, eu vou apresentando as minhas petições a Ele, a gente vai conversando, eu já consigo discernir aquilo que Ele está falando, a paz que Ele está trazendo sobre a minha vida, especialmente se eu tenho alguma coisa
que eu quero falar para ele, alguma dúvida que eu quero tirar com o Senhor, eu já começo ali a identificar a orientação que ele vai falando para mim. Inclusive, quando você já leu a palavra do Senhor, quando você já leu a Bíblia toda, isso é muito perceptível, porque ele vai te fazendo lembrar de versículos que você leu. É como literalmente como se ele estivesse ali conversando com você, e ele está ali conversando com você. E aí vai surgindo na sua mente lembranças de versículos, ele vai trazendo isso à sua memória. Então só se dá para ter esse nível de sensibilidade se você estiver gastando tempo com ele, em relacionamento com ele. E isso acontece por meio da oração. Então, se você não tem este hábito de separar um tempo para conversar com Deus, para estar ali na presença do Senhor, separe um momento, conforme o primeiro passo que eu te falei. Aprenda a ouvir o que o Senhor tem te falado. Prepare aquele ambiente, separe um momento, fale ao Senhor, converse com Ele, gaste tempo com o Senhor. E por fim, aqui um passo bônus para você é agradeça. Todas as vezes que você estiver orando com o Senhor, falando com Ele, ao final ou antes ou durante a sua oração, agradeça. Lá em Filipenses 4 diz que você não precisa se preocupar com nada. Você basta chegar diante do Senhor com oração e súplica e apresentar tudo aquilo para o Senhor, mas com ações de graça. Você precisa agradecer. Não só agradecer porque você está ali falando com Deus, mas agradecer principalmente porque você tem o privilégio de conversar com Deus. Você sabe o que é isso? Você tem dimensão do que é isso? Você conversar com Deus. Quantas pessoas neste mundo ficam confusas quando você chega e diz assim, meu Deus, eu converso contigo. E as pessoas, como assim? Você conversa com Deus? Eu não sou digna. As pessoas têm essa ideia errada porque ainda não conhecem o Senhor, ainda não chegaram, e você tem esse privilégio. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos deu completo acesso a estar na presença de Deus. Então isso é uma honra, é um privilégio estar na presença do Senhor. E simplesmente por estar ali, para você conversar com Deus, já é motivo mais do que suficiente para você agradecer. Por isso, agradeça. Agradeça por Ele estar ali te ouvindo. Agradeça por Ele ter enviado Cristo para morrer no seu lugar naquela cruz e te dar esse acesso de comunhão e relacionamento com Deus agora, sem nenhum intermediário, sem que você precise pedir a nada e a ninguém que venha apresentar suas orações ao Senhor. Simplesmente a uma oração de distância você está ali para conversar com Deus. Agradeça por Ele ouvir as suas orações, por Ele responder. Apesar de você ainda não estar vendo a resposta, a concretização daquilo que você tem pedido ao Senhor, Deus já está trabalhando. No momento que você abre a sua boca para conversar com Deus, Deus já recebeu a sua oração e o tempo dele é perfeito. Pode acontecer assim, no estalar de dedos, e acontecer a resposta da sua oração naquele momento, e isso também é motivo de gratidão. Além de tudo, agradeça por você ter esse livre acesso a Deus. Agradeça por você manter essa comunhão com o Senhor. A gratidão, ela amplia, ela abre portas. E quando nós não temos um coração que agradece, que reconhece tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor, que nós vamos receber, ou que Ele já fez e faz pela nossa vida, a gente está numa atitude realmente de ingratidão, de não reconhecimento, de dizer, olha, eu não dependo de ti, eu não preciso de ti, de autossuficiência, e Deus não quer, Deus não deseja para nós um coração orgulhoso, que é autossuficiente. Ele quer de nós um posicionamento de humildade, de reconhecimento que tudo que nós temos, tudo que nós teremos e tudo que nós já fomos um dia ou tivemos um dia, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Então agradeça ao Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Eu espero que você tenha aprendido muito mais sobre oração. E deixe aqui o seu comentário se você tiver alguma dúvida sobre como fazer, como oração e como esse vídeo te ajudou. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E desde já eu te agradeço por você estar aqui nesse vídeo e ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.